Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as movimentações na linha de frente no leste da Ucrânia. Começando pela região de Kharkiv, ontem, quarta-feira, as forças russas avançaram um pouco de forma marginal em direção à cidade de Vovchansk, que, como vocês sabem, fica no nordeste de Kharkiv. Imagens geolocalizadas confirmam que esses avanços aconteceram no centro da cidade e os russos continuam mantendo operações ofensivas por lá. No entanto, houve resposta ucraniana também. Eles contra-atacaram ao norte de Kharkiv, perto de Rybok, e, segundo o comandante de batalhão ucraniano, conseguiram recuperar posições estratégicas ali. Indo agora para a linha Kupiansk, Svatov e Kremina, também houve pequenos avanços russos naquela região. Imagens geolocalizadas mostram que eles ganharam terreno ao sul de Devorikna e reforçaram posições perto de Lozova. No entanto, até agora não há confirmações visuais desses avanços, ou seja, como pode ser verdade, também pode não passar de propaganda. Logo, como sempre falo, devemos receber essas informações com cautela. Por fim, gente, perto de Toretsk, as forças ucranianas recuperaram algumas posições em Shcherbinivka, ao mesmo tempo em que os russos avançaram um pouco a oeste de Nelipivka. Bom, meus amigos, saindo da linha de frente, hoje, quinta-feira, a Ucrânia realizou uma série de ataques com pelo menos 13 mísseis e 84 drones, que acabaram resultando em um incêndio em uma refinaria de petróleo na região de Rostov, no sul da Rússia. Segundo autoridades russas, o fogo durou horas. Claro que esses ataques, fazem parte da estratégia da Ucrânia de mirar na infraestrutura petrolífera russa, que é uma fonte importante de recursos para financiar a economia de guerra do país. No entanto, essa intensificação também estaria dentro de uma perspectiva de que é necessário escalar o conflito antes da posse de Trump nos Estados Unidos. E por esse mesmo motivo, só que com efeito inverso, Putin tem ficado meio que na defensiva, evitando a retaliação, embora tenha prometido que responderá. Segundo a defesa aérea russa, eles conseguiram derrubar 84 drones, sendo 36 só na região de Rostov. Mas o governador interino de Rostov, Yuri Silzar, confirmou que, mesmo assim, a Ucrânia conseguiu atingir a região com 13 mísseis e dezenas de drones, o que acabou provocando um incêndio na refinaria de Novochakitinsk, que já foi alvo várias vezes antes. Agora, sobre os mísseis usados contra Rostov, ainda não se sabe ao certo quais foram, mas a Ucrânia já usou recentemente os ataques MS fornecidos pelos Estados Unidos. Esses mísseis, junto com os Storm Shadow britânicos, já tinham sido empregados em ataques em 19 e 21 de novembro. Esses ataques, inclusive, como vocês lembram, provocaram uma resposta da Rússia com o disparo do novo míssil hipersônico Oresnik. Mas de lá para cá, a Rússia não tem reagido na proporção em que os ataques têm acontecido contra seu território. Andriy Kovalenko, chefe do Centro Oficial Ucraniano contra a Desinformação, afirmou que os ataques recentes foram à fábrica química de Kapensk, que produz combustível sólido para motores de foguetes. Na quarta-feira, a Ucrânia lançou 6 mísseis ataque MS de longo alcance e 4 Storm Shadow contra a região sul de Rostov, e isso de acordo com o Ministério da Defesa russo. As forças russas alegam ter abatido todos os ataques MS e 3 dos 4 Storm Shadow, mas também destacaram que Moscou vai responder a esses ataques. Bom, gente, hoje, quinta-feira, Putin disse que está disposto a conversar sobre a Ucrânia e que toparia negociar com Trump para tentar acabar com o conflito. Segundo ele, não tem condições prévias para começar a falar com a Ucrânia. Trump, que gosta de se apresentar como um mestre em negociar acordos, ainda não revelou como pretende abordar essa questão, mas Putin disse estar aberto para um encontro com ele. Durante uma sessão de perguntas e respostas transmitida na TV estatal russa, Putin afirmou a um repórter de um canal de notícias americano que não conversa com Trump há anos, mas que está pronto para retomar o diálogo. Perguntado sobre o que poderia oferecer a Trump, Putin rejeitou a ideia de que a Rússia estaria em uma posição frágil. Ele destacou que o país se fortaleceu desde o início da guerra em 2022 e reafirmou que sempre disse que estavam prontos para negociações e compromissos. Ele também disse que as forças russas continuam avançando na linha de frente e estão perto de atingir seus objetivos principais na Ucrânia. Agora, olha só, gente, segundo ele, o lado ucraniano ficará sem soldados dispostos a lutar muito em breve. Putin reafirmou que a Rússia está disposta a negociar com qualquer um, inclusive com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No entanto, ele destacou que qualquer acordo precisaria ser assinado pelas autoridades legítimas da Ucrânia, que no momento o Kremlin considera ser apenas o parlamento ucraniano. Você deve estar se perguntando por quê? Bom, Zelensky, cujo mandato técnico já expirou, adiou eleições devido à guerra. E, segundo Putin, ele precisaria ser reeleito para que Moscou o reconhecesse como um interlocutor válido. Sobre a ideia de um cessar-fogo temporário, Putin descartou de cara,
dizendo que um acordo de paz duradouro é o único caminho viável. Ele sugeriu que qualquer conversa deveria partir do acordo preliminar alcançado entre negociadores russos e ucranianos nas primeiras semanas da guerra, durante as reuniões em Istambul. Contudo, esse acordo, como vocês sabem, nunca foi implementado, né? E muitos políticos ucranianos veem esse tipo de acordo como uma espécie de capitulação. E enquanto isso, a Rússia continua a consolidar seu controle sobre cerca de 1/5 do território ucraniano, incluindo várias regiões estratégicas. Putin reconheceu que os combates são complexos, né? Mas reafirmou que a Rússia segue resolvendo as tarefas primárias definidas no início da operação militar especial. Agora, falando sobre as dificuldades na região de Kursk, onde ainda há presença de tropas ucranianas, Putin disse que Kiev será forçada a recuar, mas evitou especular quando isso poderia acontecer. Ele também comentou sobre os impactos da guerra na economia russa e admitiu sinais de superaquecimento e também de inflação preocupante. No entanto, ele comparou o crescimento da Rússia de forma favorável a economias como a do Reino Unido. Quando questionado sobre o que faria de diferente, Putin respondeu que deveria ter enviado tropas à Ucrânia antes de 2022 e que a Rússia deveria ter se preparado melhor para o conflito. Em outra parte da sessão de perguntas, um repórter da BBC perguntou se Putin havia cumprido a promessa de cuidar da Rússia, que foi feita por Boris Yeltsin antes de lhe passar a presidência. Putin respondeu que fez tudo para garantir que a Rússia seja uma potência independente e soberana, capaz de tomar decisões em seus próprios interesses. Sobre o Oriente Médio, ele disse que essa conversa de que a influência russa na região acabou é exagero total. Ele comentou sobre as bases militares na Síria e garantiu que a maioria do pessoal por lá está de boa com elas continuando ativas. Para concluir, Putin defendeu o avanço tecnológico russo, citando o míssil hipersônico Oresnik como invencível. Ele, inclusive, sugeriu realizar mais testes para desafiar os sistemas de defesa ocidentais. Zelensky, reagiu a essa declaração durante uma conferência do Conselho Europeu em Bruxelas, questionando a sanidade mental de Putin ao sugerir mais lançamentos de mísseis. Mas, olha essa do Putin. Ele sugeriu nada mais, nada menos do que um duelo de mísseis com os Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu. Ele quer mostrar que o novo míssil hipersônico russo Oresnik consegue derrotar qualquer sistema de defesa americano. Para responder ao ceticismo do Ocidente sobre o Oresnik, ele sugeriu que cada lado escolhesse um alvo protegido pelos mísseis dos Estados Unidos para testar. Segundo Putin, esse é um armamento moderno, mas baseado em design russos anteriores. Bom, mas como vocês puderem perceber, Zelensky está bem atento a tudo isso, né? E ele vem tentando convencer Trump de que é necessário parar Putin. Ele pediu para o Trump se aliar à Europa para dar um fim nos avanços da Rússia e salvar a Ucrânia. Não sei para vocês, mas para mim ele parece que está preocupado, porque o Trump é meio cético com a OTAN e pode cortar a ajuda americana para a guerra na Ucrânia. Segundo Zelensky, os Estados Unidos e a Europa precisam trabalhar juntos. Ele disse que eles precisam muito dessa unidade entre os Estados Unidos e a União Europeia e os países da Europa para alcançar a paz. Segundo ele, só juntos os Estados Unidos e a Europa podem realmente parar o Putin e salvar a Ucrânia. No encontro da União Europeia, os líderes disseram que vão mandar um recado para o Trump mostrando que continuam apoiando a Ucrânia e que qualquer acordo de paz precisa respeitar a integridade territorial do país. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse o seguinte: essa guerra não é só sobre a Ucrânia e a Europa, é sobre a lei internacional. A invasão precisa ser derrotada. Os líderes europeus reafirmaram o compromisso de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, enquanto Trump continua pedindo um fim rápido para a guerra. Como vocês sabem, ele até sugeriu que o Zelensky negocie com o Putin, mas não explicou se isso inclui ceder territórios. Vale lembrar que as forças russas ocupam quase 1/5 do território ucraniano e estão avançando no leste. Outro ponto do encontro foi garantir ajuda imediata para a Ucrânia, enquanto também pensam na segurança de longo prazo do país. Zelensky teve reuniões com o chefe da OTAN, Mark Rutte, e outros líderes para discutir essas estratégias. Agora, tem um assunto aí sobre as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, né? Trump já avisou que o bloco vai pagar um preço alto com tarifas por não comprar produtos americanos suficientes. Ele já colocou tarifas pesadas no Canadá, no México e na China, e a Europa acha que pode ser a próxima da lista. Para tentar acalmar a situação, os europeus podem acabar comprando mais gás natural liquefeito ou armas dos Estados Unidos. Tem mais, os líderes também falaram sobre a China e a possibilidade de precisar escolher um lado em um conflito comercial entre Estados Unidos e China.
Isso além de discutir a relação com o Reino Unido, que quer se aproximar da União Europeia e ainda é visto como um aliado de segurança importante pelo bloco. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.